A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar da vingança de Esaú sobre Jacó por causa da bênção que ele pediu para seu pai. Vamos lá em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 30, continuar o que nós estamos falando na postagem anterior, né? E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabara de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai. E disse a seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Veja bem que ele já tinha vendido a primogenitura para Jacó. Mas ele, como era oportunista, ele falou: vou aproveitar e vou receber a bênção do meu pai, e Jacó fica sem nada. Mas a promessa era para Jacó, a promessa de Deus. Então não tinha nada como Esaú poderia fazer, né? Mas tudo isso aconteceu porque Deus permitiu. E Deus não queria Jacó, aliás, Deus não queria Esaú como o principal, que cuidasse de todas as coisas do pai, porque Esaú era como se fosse aquelas pessoas largadas, que não se interessava por nada, só ia para a caça, ficava lá até semanas lá na mata caçando e não tinha compromisso com as coisas do pai e nem com as coisas de Deus, porque ele deu de graça, a troco de um prato de lentilha, a sua primogenitura. Mas veja o trama que aconteceu. Então estremeceu Isaque, deu um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apalpou a caça, apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo, antes que tu viesses. E abençoei, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: abençoe-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio o teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não foi o seu nome justamente chamado Jacó, quer dizer, usurpador? Por isso que já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: não reservaste, pois, para mim uma bênção alguma? Veja bem, olha o que ele disse, ele falou que ele tomou. Mentira, porque ele deu de graça, por causa da fome que ele estava. E a bênção também a bênção foi prometida por Deus lá no ventre da mãe. Então, veja que aqui o usurpador não era Jacó, mas sim Esaú, que queria levar vantagem sobre todas as coisas, No versículo 37 diz assim: então respondeu Isaque e disse a Esaú: eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tenho uma só bênção, meu pai, abençoe-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Choro de crocodilo, lágrima de crocodilo. Por que lágrima de crocodilo? Porque o crocodilo só chora quando está comendo a presa. Então, Esaú é a mesma coisa, Estava lá com lágrimas de crocodilo. Estava querendo tudo de volta o que ele já tinha perdido. Então, veja que o trama, tudo Deus faz de acordo como ele quer, não como o ser humano quer. Como muita gente tem perdido a bênção aí por largar as coisas de Deus. Depois, quando aperta, ainda vem falar: Senhor, o Senhor não olha por mim, o Senhor não está fazendo nada por mim. É você que não está fazendo nada por ele, é você que está desprezando a bênção que Deus pôs na sua mão e você saiu para o mundo, como Esaú desprezou a bênção que Deus pôs na mão dele. No 39 disse assim, e ainda chorou, Chorou, coitadinho, Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que tua habitação será longe das gorduras da terra e sem o orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço,
E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei Jacó, meu irmão. Veja, olha a coisa como ficou feia, né? Ele falou: meu pai vai morrer, quando ele morrer eu vou matar Jacó. Por causa do erro dele, não de Jacó. O erro do próprio Esaú, né? Que despreza as coisas de Deus, depois quer tomar a justiça pelas mãos, irmãos. O endereço desses atos é o inferno. O final de tudo é lá no inferno, porque aquele que maquina matar o outro, esse não é digno da bênção de Deus, né? Esse deve ser desprezado por Deus, vai ser desprezado por Deus, porque Deus não fez o homem para matar o outro homem, só por simples prazer, né? Ou pela soberba. Sabemos que Deus é misericordioso, mas tem coisas que aborrecem a Deus, como isso aborreceu a Deus, porque ele desprezou e agora quer tomar ainda justiça, falando que ele é o certo. Ele é o certo, como os bandidos fazem, né? Tudo eles são certos, eles são inocentes, coitadinhos, né? E Esaú também está passando por essa, de inocente, de coitado, né? Olha só como é que são as coisas, como é que a Bíblia mostra, né? Essa passagem dos patriarcas, né? Veja que cada um tem um defeito, porque são seres humanos. No 42, aí Rebeca ficou sabendo, né? Rebeca ficou sabendo disso. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se a matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias até que passe a fúria do teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá. Porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são as filhas desta terra, para que me será a vida? Quer dizer, ela arrumou uma desculpa, né? E disse: se ele tomar mulheres daqui, o que será da minha vida? Mas ela estava com medo, né? Que Esaú matasse, né, a Jacó, como ele prometeu, né? E todos escutaram, porque Jacó, a tenda ali, né, tinha mais gente reunidas ali. Então você vê que, né, essa promessa pesou no coração de Rebeca, né? Apesar dela ter armado aquele trama para enganar Jacó, que não precisava, era só contar a verdade para ele, para Jacó, arrumado aquele para poder enganar a Isaac, né? Quando Jacó foi lá e mentiu, né, ela arrumou esse trama e disse que toda a maldição sobrevinha sobre a vida dela. Ela simplesmente devia falar para Isaac o que tinha acontecido e tudo se daria certo. Mas não, Deus permite que aconteçam essas coisas para servir de exemplo para nós não fazermos as mesmas coisas. Mas mais lá na frente, Esaú, né, para afrontar os pais, né, para pôr, né, eles contra ele, os pais contra ele, né? Ele foi, afrontou e casou com mulheres que não eram permitidas, né? As mulheres de Et. Olha lá, Gênesis 26, 34 diz assim: ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Bera, Eteu, e Basemate, filha de Elom, Eteu. Então veja bem que era 40 anos, já tinha lá na frente, já, não era agora. Nós só estamos adiantando um pouco a história para mostrar o que Esaú fez, né? No Gênesis 26, 35, e essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura. Veja, ela falou para mandar Jacó fora de lá para a casa do seu pai, para que não acontecesse isso. E Esaú, para afrontar os pais, ele fez isso daí, né?
O casamento de Esaú com mulher estrangeira foi mais um passo que o afastou do favor da sua família. O nome Judite está relacionado com a palavra que significa louvor. Essa mulher não é mencionada entre as esposas de Esaú no livro de Gênesis, capítulo 36. Talvez não tenha durado o casamento. Além disso, Esaú se casou com uma filha de Et, Hitita, que acreditava em vários deuses, mas Isaac e Rebeca queriam que ele tomasse por esposa uma mulher que adorasse a Deus vivo, né? Basemato, o nome de outra esposa também, Hitita, quer dizer perfumada. Gênesis 28:8. E vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai. No 28:9 diz assim: Foi-se Esaú a Ismael e tomou para si mulheres, além das suas mulheres, a Malaate, filha de Ismael, filha de Abrão, irmão de Nebaiote. Veja o que ele fez novamente. Ele viu que não estava bom, né? Que o pai não gostou do casamento dele com as filhas de Et. Aí ele foi lá em Ismael, onde Abrão, né, tirou ele de lá da sua presença, expulsou, né, tanto Agar como Ismael, expulsou da sua presença. Né? Então veja que ele foi novamente contra o pai, para poder afrontar o pai. E foi e casou, né, com Malaate, filha de Ismael. Veja que Esaú, com a rebeldia dele, ele acabou trazendo mais tristeza para a família e para Deus também, né? Porque Deus não permitia. E quando nós fazemos as coisas da nossa vontade e não obedecemos a Deus, nós acabamos perdendo a bênção. E isso custa muitos anos da nossa vida. E nós perdemos porque nós não acreditamos nas promessas de Deus. Mas acreditamos na nossa força, na nossa vontade, nos desejos da carne, né? Que faz com que nós passamos de filhos de Deus para, né, estrangeiros, né, de Deus. Nós não somos mais filhos de Deus quando estamos no pecado, somos estrangeiros. Somos pessoas que não são comprometidas com as coisas de Deus. Mesmo Jacó, né, participado desse trama, a bênção era para ele e não para Esaú. E Esaú devia ter ficado contente porque ele vendeu a primogenitura, né, e ainda queria receber a bênção. Olha só, é a mesma coisa que a gente fazer uma coisa errada e ir para a igreja lá e pedir para Deus abençoar a nossa vida, e quando a gente sai da igreja está tudo errado. Não tem como Deus estar nessa situação. Ou você é de Deus ou você não é. Não adianta você de fachada, né, lá na igreja, e você que é cristão, ir para a igreja, né, que a igreja são várias denominações, né, cristão é todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então não adianta você ser cristão e sair fora da igreja, ser do mundo. Não podemos adorar dois deuses, né? Agrada um e adora o outro, ou faz para um, né, e não faz para o outro. Então, como é que fica? Como é que fica a nossa situação perante Deus? Deus é misericordioso, mas acima de tudo ele é justiça. E a justiça de Deus não falha. E o caminho para aqueles que estão no erro é um só. É o lago do fogo do inferno. E não tem outro lugar. O que é melhor? A gente viver bem aqui na terra, né, ter compaixão das pessoas, perdoar as pessoas, porque nós somos sujeitos a erros, não só os outros, mas nós também, né? Nós temos que perdoar as pessoas para que nós podemos ir para a glória e não para o inferno. Porque o mal está aí para isso. Tem pessoas que não acreditam que exista o mal. Tem pessoas que não acreditam, é porque não vê o mundo espiritual. Se nós tivéssemos a visão espiritual, nós nem dormiríamos de noite, porque há uma luta ferronha entre o bem e o mal lá nos céus. Mas nós não vemos. Nós às vezes, só sentimos as influências aqui. Quando nós fazemos coisa errada, é a influência negativa. E quando nós estamos de bem com a vida, é a influência do Espírito Santo. Então, seja influenciado pelo Espírito Santo. Não deixe você se perder, porque
a salvação é igual um fio de cabelo. Tanto ela pode ser resistente, né, como ela pode quebrar facilmente. E para perder a vida, né, espiritual, a vida que nós vamos ter lá na glória, né, ou no inferno, para perder ela é fácil, mas para recuperar é difícil. Então veja bem essa situação. Amém? A semana que vem nós vamos falar novamente de Jacó, né? Que agora Jacó vai para a sua terra, para a terra do seu pai, do pai de Rebeca, para se esconder de Esaú, e lá nós vamos ver a trama que aconteceu, né, com Jacó. Então veja que ele pagou o preço. Quando nós erramos, nós pagamos de um jeito ou de outro, nós pagamos o preço. Mas Deus sempre está conosco, como Deus estava com Jacó. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr aí o joinha aí, né? Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E você que não é inscrito, inscreva-se, porque tem muito mais coisas que nós vamos falar. Nós estamos só no começo, né? Eu espero fazer essas postagens até o dia de eu ir para a glória. Enquanto isso, nós vamos fazendo e entendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Amém?